Olá, mulheres! Eu me chamo Mitilene e faço parte de um trabalho que se chama Ministrando Mulheres. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, trouxe também para vocês um pouquinho dos personagens da história de Ruth, que é a história que nós vamos tratar. Você pode estar dando uma olhada no significado do nome de cada personagem importante dessa história. Trouxe também para vocês um resumo do livro de Ruth. Ele tá um apanhado geral no livro de Ruth para você ter aí uma noção de toda a história, de todo o contexto, porque aqui não dá pra gente trabalhar tudo isso, então eu resolvi trazer esse organograma para você dar uma olhada, ok? Então nós vamos falar a respeito de Ruth, como eu já havia falado, e a história de Ruth é impressionante, porque a história de Ruth começa com a morte do marido, mas a história de Ruth termina com o nascimento de um bebê. Então é muito interessante o que Deus faz, porque no meio de uma situação tão difícil e tão conturbada, quando já não tinha mais um horizonte, uma esperança, Deus fez um tratado tão lindo na história de Ruth e fazendo ela se tornar parte da genealogia de Davi e da genealogia de Jesus Cristo. Então Ruth casou com um dos filhos de Noemi. Noemi é uma mulher que amava a Deus, servia a Deus. Ela saiu da cidade dela, né, e de Belém de Judá, e foi para Moabe. Então em Moabe as pessoas tinham seus ídolos, tinham seus deuses, eles não adoravam ao Deus Todo-Poderoso. E então, fugindo da fome, foi Elimeleque junto com Noemi para lá com seus 2 filhos. Passou um tempo, o Elimeleque morreu, Noemi ficou sozinha, só com seus 2 filhos, e os seus 2 filhos casaram. Um casou com Ruth, outro casou com Orfa. Só que passaram-se quase 10 anos e aí eles vieram a morrer, deixando Noemi sozinha, agora viúva e também sem os filhos, e deixando viúva Ruth e Orfa. E aí a gente vê o contexto da história de Ruth, né? Quando Noemi fica sabendo que na sua cidade havia pão, Deus tinha olhado para a cidade e tinha levado pão. Então aí ela anda, vai com as suas noras embora. Quando é na metade do caminho, ela chega para elas e quer se despedir das noras, quando Orfa se abraça com ela e volta para seu povo. E aí a gente vê Ruth com duas escolhas na sua frente, né? Foi colocado 2 escolhas. Uma, voltar para o conforto da sua família, do seu lar, e outro, ficar com Noemi. E foi quando Ruth fez uma escolha extraordinária, e essa escolha de Ruth já estava dentro do propósito de Deus para a vida dela. Então, quando a gente se depara com dois caminhos a ser tomados, nós precisamos buscar no Senhor uma resposta e um posicionamento. Senhor, posiciona meu coração, Senhor. Posiciona meu coração ao que o Senhor quer. Reestrutura, Senhor. Reposiciona. Senhor, enquadra meu coração de acordo com a tua vontade. Foi o que Ruth, a escolha que ela fez estava dentro do propósito de Deus. E o que eu acho mais interessante em tudo isso foi o que ela falou para a sogra dela. E aí a Bíblia diz lá em Ruth, no capítulo 1 e no versículo 16, diz assim: porém respondeu Ruth, não insista comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E aonde morreres, morrerei eu. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Foi o que ela disse para sua sogra impressionada com tudo aquilo. Porque vejam bem, gente, a gente não para pensar, mas vamos lá. Noemi já estava num processo depressivo.
Ela já tinha perdido o marido, depois perdeu os 2 filhos. E quando ela chega na cidade dela, em Belém de Judá, as pessoas falam, mas aquela é Noemi, é Noemi. E o que ela diz? Não, eu sou uma mulher amargurada. Eu estou amargurada. Ali ela estava numa depressão muito grande, no entristecimento. Ela não sabia lidar com as emoções, com a frustração. E não é fácil conviver com pessoas depressivas. Eu já fui depressiva e a gente só vê o negativo. Mas naquele momento Ruth não se atentou para isso. Ela se atentou para a aliança que ela tinha feito com sua sogra. Ela se atentou também para caminhar com ela por conta de uma consideração, por causa de uma aliança, por causa de um tratado que ela teve e por causa que ela havia dentro dela uma responsabilidade e um amor. Foi o que manteve ela junto de sua sogra. E naquela cidade ela busca ali alimento para ela e para sua sogra, quando ela vai buscar espigas num determinado lugar onde eles estavam fazendo a plantação, a colheita de uma plantação. E aí ela vai para aquele lugar, ela pede para eles, para que tudo que caísse fora dos cestos ela pudesse catar. Era uma cultura daquela época e ela foi permitida fazer isso. E quando de repente ela está nesse lugar, e aí aparece ali Boaz, o dono daquela terra, e houve um encontro maravilhoso entre eles. E ela não se deu conta do encontro, mas eu tenho certeza que não foi a sorte que conduziu Ruth até os campos de Boaz. O que conduziu ela aos campos de Boaz foi a agenda traçada no céu. Já havia um propósito estabelecido para a vida de Ruth, para a história de Ruth. E aí quando ela conhece ele, eles começam a conversar e ele diz para ela: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. E ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E aí ele entendeu que ela tinha ido buscar refúgio no Deus deles, no Deus de Israel. E Boaz, queridas, na Bíblia, ele é apontado para Cristo, porque na história de Ruth, Boaz, ele foi conhecido como o remidor de Ruth. E aí o remidor é aquele que salva, né? O remidor é quem salva. O remidor é quem dá um destino para a pessoa. Então Jesus Cristo foi o nosso remidor, e Boaz foi remidor de Ruth. Ele deu destino para ela, ele deu história para ela. E é interessante tudo isso, né? E aí Ruth se casa com ele e ela tem um filho, e o filho dela se chama Obed, e Obed gerou depois Jessé, e Jessé gerou Davi. E olha só onde ela veio parar, na história e na genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Ela gerou o avô de Davi, uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus, nem conhecia Deus, mas Deus já conhecia ela. Deus já sabia que ela ia ser alguém especial para cumprir um propósito. E na verdade Deus honrou também a atitude de Ruth. É interessante que Deus, ele reage às nossas ações. Nós temos que agir para Deus reagir. Muitas vezes a gente só quer orar, mas a gente não quer agir. Claro que tem um momento de orar e um momento de agir, mas o Senhor Deus, ele reage às nossas ações e ele sonda as intenções do nosso coração. E quando a gente procura, a gente encontra. Ruth estava com Noemi para seguir caminho com ela, para estar junto dela e também junto do Deus dela, porque quando ela diz lá naquela passagem que eu havia lido para vocês em Ruth, capítulo 1, e o versículo 16, ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Deus de alianças, Deus de propósitos, Deus de relacionamento e Deus que preserva aquilo que a gente acha tão importante,
que é a questão da consideração, do respeito, da aliança que a gente faz. Então, queridas, Deus tem tanta coisa para nos revelar com essa história. O tempo é curto para a gente falar sobre tudo isso, mas eu quero que vocês, nessa hora, você se lembre que Ruth tinha tudo para ser uma pessoa triste, uma mulher amargurada, uma mulher angustiada, mas existia uma força maior dentro dela. O encontro dela com Deus fez com que ela viesse a ter sido redimida, e ela foi redimida, encontrou um destino, encontrou uma história. Que Deus te abençoe e te faça encontrar Boaz.